para a doutora Helena Lastres. Qual a medida certa entre políticas de cima para baixo e bottom-up, tendo em vista que, em muitos casos, os atores locais não possuem o hábito de enxergar o território de forma sistêmica? Como planejar o desenvolvimento dos territórios nestes casos? Bom, em primeiro lugar, agradeço a pergunta e vou aproveitar para responder dizendo uma forma como o BNDES vem pensando em fazer isso. No BNDES, a gente vem tentando fazer isso de duas maneiras. Uma, aproveitando o que alguns de nós acham que tem de novo e poderoso nesse entendimento de arranjo produtivo, que eu jamais vou me esquecer o susto que eu levei quando a gente recebeu o então ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, no BNDES, a diretoria, e ele, na reunião, dentre outras coisas, falou que achava que o conceito de APL era poderoso e místico. E eu falei, meu Deus do céu, o que será que ele entende como APL? É curioso, eu gostaria de entender. Não tivemos oportunidade de perguntar, mas fizemos uma pesquisa. Financiamos uma pesquisa em 22 estados com esse objetivo. O que cada um que fez política para a PL entendeu como APL? O que foi entendido e apoiado como APL? O que teve de positivo e negativo? O que a gente aprende com isso? Foi uma riqueza enorme, está disponibilizado na página da pesquisa, se precisarem me procurem. Temos um livro resumo, mas os documentos estão todos, inclusive a gente teve a sorte de ter a Vanessa ajudando no grupo que fez a pesquisa em Minas Gerais. Bom, como é que no BNDES a gente entende arranjo produtivo? A gente entende como uma nova forma de olhar, de entender o desenvolvimento produtivo e inovativo e fazer política para ele. Um pouco o resumo do que eu falei antes. Então, o que o BNDES faz de mais importante? Apoia megaprojetos, grandes empreendimentos. Então, a gente olha, a gente usa essa abordagem nessa política para grande empreendimento. De que maneira? Vocês aqui no SEBRAE já convidaram a colega nossa que na área de planejamento desenvolveu essa política, mas tem 3 elementos básicos. Uma é montar uma institucionalidade representativa, a gente chama ampliada. O que é isso? As empresas desses megas empreendimentos, muitas vezes são mais de uma, nós, BNDES, e outros atores, poder público federal, se é alguma coisa da área de transporte, de energia, como em geral é, ou de mineração, metalurgia, insumos básicos, governo federal, outros órgãos envolvidos e também, principalmente, os estados e municípios de ação direta desse empreendimento. E outros. SEBRAE é sempre um parceiro que a gente acha que é importante participar. Outros. Com essa institucionalidade ampliada, como a gente chama, a gente tenta desenvolver uma agenda de desenvolvimento territorial. Essa, sim, sistêmica, ampla, que vai dar infraestrutura, até porque o BNDES consegue apoiar a infraestrutura, os projetos de desenvolvimento social, através dos estados e municípios, inclusive, e político institucional, fortalecemos a capacidade de gestão de estados e municípios, suas secretarias, de finanças, de fazenda, de meio ambiente e outras, e também tem um eixo econômico. Então, já falei de infraestrutura, desenvolvimento social, político institucional e também conseguimos, no econômico, a gente tem 3 abordagens para arranjo produtivo. Aí eu gostaria de até ouvir as reflexões dos senhores sobre isso. Em primeiro lugar, o arranjo produtivo no entorno daquele mega empreendimento, que é o principal, para que o recurso que a gente vai estar dando para aquele empreendimento não seja só pontual, mas que a gente consiga mobilizar a cadeia de fornecedores. A gente costuma dizer o para frente, o para trás, o para o lado, todos os serviços e bens necessários
ao funcionamento daquele empreendimento. Porque, em geral, o que acontece é que, quando a gente faz um financiamento do empreendimento grande desse, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, chamadas menos desenvolvidas, grande parte dos recursos voltam para o Sudeste, sobre a forma de contratação de equipamentos, de insumos, de mão de obra especializada. Então, a ideia é ampliar e enraizar esse impulso ao desenvolvimento nas regiões. O objetivo dessa agenda de desenvolvimento é esse. Em termos de APL, então, a gente olha o arranjo produtivo no entorno desse mega empreendimento, que aí são as grandes demandas, são o grande carro-chefe. Mas a gente também tem política para arranjos produtivos que não têm a ver diretamente com o mega empreendimento, mas que vão ser derivados desse dinamismo dado a esse território, em toda a sua diversidade. A gente tem condições de atender isso. E estamos pensando também, é a terceira dimensão, naqueles arranjos produtivos que pré-existiam nos territórios. Em geral, agricultura familiar, pesca, que, se a gente não cuidar e não tiver política que contemple isso também, os senhores sabem, acabamos de ver aqui exemplos da Vale, você desestrutura aquilo e não deixa que eles consigam nem participar de uma oferta de alimentos desses empreendimentos que estão aí sendo lançados. Então, a gente está pensando nessas três dimensões de APL. Mas como é que é então, essa ligação bottom-up, top-down? Como é que a gente faz? É assim, a gente discute, a gente dá a indicação das nossas linhas prioritárias, mas isso é discutido com os nossos outros parceiros, que operam em nível nacional e local. E aí as agendas são as mais diferentes possíveis. Mas o BNDES tenta fazer mais do que isso. A gente tem uma política para a PL para a inclusão produtiva. A gente está nos dois extremos, nos grandalhões e naqueles lugares onde... E aí a gente utiliza recursos não reembolsáveis. Como é que a gente faz isso? A gente faz parceria com os estados. Então, começamos com os estados do Nordeste, já estamos agora no Sul, e como o SEBRAE e vocês, a gente sabe que para operar a gente tem que descentralizar, tem que contar com uma base forte ali. E o desenho é mais ou menos semelhante. A gente faz, só que o fundo é um fundo... desculpe, o terceiro elemento do desenho da atuação, do entorno dos projetos, é a institucionalidade, a agenda de desenvolvimento territorial e o que eles chamam de mecanismo financeiro participativo, que, em geral, é um fundo. No caso para a inclusão produtiva, nas regiões de muito baixa renda, que a gente faz em parceria com os estados, são recursos não reembolsáveis nesse fundo, em geral, e a gente entra com contrapartida dos estados, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Como é que a gente faz? A mesma coisa. Tenta fazer um comitê que tem os estados e os parceiros, no Estado, SEBRAE, em geral, é convidado, instituições de ensino e pesquisa, Federação de Indústria, enfim, uma institucionalidade ampliada, e aí pensamos, nós temos, em vez de ter uma agenda de desenvolvimento territorial, nós temos os objetivos das chamadas que são públicas e os critérios de pontuação desses projetos. Aí que eu acho que é interessante a gente pensar e discutir. Porque o objetivo é o quê? Promover o desenvolvimento inclusivo sustentável. Como é que a gente pode colocar isso dentro daquela orientação que eu estava tentando discutir com vocês na minha apresentação, sem asfixiar o local com propostas pré-formuladas, mas dar indicadores de que seriam interessantes se pensassem em atender a determinados objetivos. Então, a gente está falando, por exemplo, de cooperação. Aí a gente faz pontuação para aqueles projetos que apresentem propostas conjuntas. E mais, se forem conjuntas de atores de diferentes funções no arranjo produtivo, para não ser todo mundo produzindo a mesma coisa, mas ter alguém que esteja na parte de insumo, de equipamento, de produção, de comercialização e de geração de conhecimento. A gente vai dando pontuação. Se aquele projeto significa o desenvolvimento
e forma de aquisição de novos conhecimentos, aí fazendo inclusive uma articulação entre os chamados conhecimentos informais e os formais, aqueles chamados tradicionais, né? Como é que podem ser potencializados com conhecimento científico e tecnológico. A gente vai pontuando, a gente está experimentando. E acho que, de novo, nós também não queremos asfixiar vocês com a nossa experiência, mas convidá-los para pensar junto conosco como é que a gente pode tentar fazer isso. Mas o modelo pensado é esse, indicadores que sinalizam ações sinérgicas, né, de cooperação, de articulação, de conjugação de esforços, de desenvolvimento de capacitações produtivas e inovativas. Pode ser qualquer arranjo produtivo, o mais rudimentar, tem inovação sim, e a gente quer estimular a incorporação de conhecimentos. Essa é a primeira pergunta que eu recebi. Para terminá-la, eu diria o seguinte, articular com o nosso seminário Brasil Sem Miséria, que das pontuações que a gente está incluindo agora é a convergência com, não só sendo área de prioridade do Brasil Sem Miséria, se os projetos estão naquelas áreas, mas com os eixos estratégicos do Brasil Sem Miséria. A doutora Vanessa Petrelli, duas aqui que se complementam. A primeira, Fábio Cunha, do Ministério da Integração Nacional. O que falta à PNDR para se consolidar como uma política de estímulo à convergência de políticas setoriais em territórios prioritários, segundo a tipologia que a senhora apresentou. Lembro que o Promeso é um dos instrumentos da PNDR. O Conviver prioriza o semiárido nordestino, o que inclui os municípios que não são alcançados pelo Promeso. E a Daniela Nogueira, secretária de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, coloca a questão da sobreposição de políticas federais e a necessidade de articulação das mesmas, né? E quais seriam, então, as estratégias que podem facilitar essa articulação? Bom, obrigada pelas perguntas. Acho que exatamente essas questões são as fundamentais. Acho que, pelo menos para o recado aqui que eu queria apresentar, que, obviamente, já várias pessoas pensam sobre a mesma questão, e as duas perguntas estão articuladas. Em primeiro lugar, a própria PNDR, para ela se transformar num protagonista dessa discussão do combate aí às regiões mais pobres, ela tem que estar articulada às demais políticas, né? Porque senão ela não consegue ter o protagonismo, porque se ela faz uma proposta e existem outras políticas em outros ministérios com outras formas de governança que também têm objetivos parecidos, mas são manejadas por outros agentes, o protagonismo se perde. Então, na verdade, o importante é a articulação das políticas. Então, a colocação aí, que a própria discussão da PNDR, junto com a discussão dos territórios da cidadania, já está convergindo, essa sim é uma discussão fundamental, né? E a convergência, ela envolve não só a questão de combinar uma territorialização minimamente convergente, como também, e que a gente já viu que obviamente é convergente, e dentro, lógico, da PNDR, o Promeso é uma das políticas que focaliza, eu não indiquei a outra aqui citada, mas, quer dizer, a gente pode ter outras territorialidades se sobrepondo, se a gente põe a territorialidade da saúde é outra, da educação é outra, então a gente vê várias se sobrepondo. Mas, para mim, a questão fundamental, além de combinar uma territorialização que convirja, que já minimamente existe, tem que combinar também uma governança que converja. Porque as governanças não se conversarem, para mim, é a questão fundamental. Não adianta o programa Territórios da Cidadania colocar o seguinte, olha, a proposta do programa Territórios da Cidadania é fazer a articulação das políticas bottom-up com top-down. Ora, mas se você faz toda uma política de organizar a institucionalidade local,
com conselhos intermunicipais de desenvolvimento e articulando com políticas que estão nos ministérios, até que ponto efetivamente está sendo feita essa articulação? Dentro da proposta existe articulação em nível dos estados, em nível regional, e articulação dessas políticas com os ministérios. Até que pontos os ministérios efetivamente estão se conversando e articulando as políticas entre si? Me parece que pouco. Então, na verdade, a convergência envolve um projeto nacional de desenvolvimento regional, que englobe a questão, inclusive, da atuação dos bancos de desenvolvimento. Então, na verdade, é uma política ampla de desenvolvimento regional, incorporando as políticas que a gente fala de baixo para cima, como também elementos importantes da política de desenvolvimento. Então, você teria grandes projetos de adensamento de cadeias produtivas, que são dados aí pela política regional, mas esses são articulados com a discussão dos espaços locais, que tem uma especificidade de dinamização de seus espaços a partir das atuações já existentes lá. O que a gente queria destacar, e que eu acho que foi destacado aqui também anteriormente, é a questão do potencial local, não de promover o desenvolvimento nacional, e não de promover também um maior adensamento de cadeias, que envolve aí grandes investimentos. Óbvio que o local e esses agentes locais não têm esse potencial. No entanto, tem o potencial de dinamizar e de modernizar questões que já existem localmente e que, se organizadas, têm o potencial de crescer mais. Especialmente se vem junto com uma política de Bolsa Família, se vem junto com uma política de salário mínimo mais inclusivo, se vem junto com políticas como, por exemplo, política da merenda escolar, que obriga a que as escolas comprem dos municípios, e uma série de outras políticas que dinamizem a questão do comércio e da localidade. Essa articulação é importante. Se não houver, não há protagonismo, há políticas soltas que perdem a sinergia. Ok, muito bom. Então, para finalizar, uma compilação aqui para o Dr. André Espínola sobre compras governamentais. Marcos Vieira, Sebrae Alagoas, pergunta se, por exemplo, a questão das compras exclusivas até 80 mil, esse valor não poderia aumentar diante das novas faixas de enquadramento, né, das MPE. E Dalvani Mota, Femicro, Pernambuco, se não me engano, pergunta se já há uma política de garantia que cubra a inadimplência dos municípios com os pequenos empreendedores. É a questão da cédula de crédito microempresarial que não saiu do papel ainda, né? Os 80 mil não foram corrigidos, infelizmente, só foram corrigidos os enquadramentos. Mas eu fico tranquilo com relação a isso, porque como a aplicação é tão baixa dos próprios 80 mil, a gente tem muito terreno para avançar. Então, o aumento não faria tanta diferença hoje. Isso pode ser trabalhado para 1, 2 anos, 3 anos para frente. Tem que trabalhar a aplicação dos 80 mil e dos outros, né? Com relação à garantia da inadimplência, a lei geral já prevê isso. Prevê lá uma cédula, um título de crédito, em que o empenho que é vendido para o banco, junto com o empenho que o garante, que o banco desconta um juro e paga o empreendedor a partir daquele empenho. Não foi, tá numa belíssima de uma gaveta por aí, em algum lugar. Não foi sequer discutido ainda, 5 anos de vigência da lei. O capítulo inteiro de compras andou, esse ficou para trás. Esse ficou para trás, com mais alguns outros mecanismos da lei ficou para trás.